Olá, terceiro ano, vamos dar continuidade ao nosso assunto de história. E agora vamos para a unidade 8. Na unidade 8 nós vamos ver lazer e trabalho nas grandes cidades, certo? Vamos prestar atenção e ficar ligadinho. Com o crescimento das cidades, das vilas que existiam antigamente, que a gente já estudou, muitos trabalhos eles foram surgindo ao longo do tempo. E muitos desses trabalhos hoje em dia nem existem mais. Lembra que a gente viu isso ano passado, no segundo ano? A gente estudou um pouquinho sobre isso, sobre os trabalhos que existiam antigamente e hoje eles não existem mais. Mas Tia Ellen vai recordar algum deles com vocês. E no livro de vocês tem algumas figuras que mostram esse trabalho. Então coloquem aí na página 24 que a gente vai ver 3 exemplos desses trabalhos que antigamente existiam e hoje eles não existem mais, certo? Alguns desses trabalhos são profissões que eram muito, vamos dizer assim, importantíssimas antigamente, entendeu? Sem essas profissões que existiam, não tinham como ser realizadas algumas atividades. Por exemplo, antigamente para se falar com alguém, não era assim diretamente, eu ligo o número e já vou conseguir falar com Eloá, já vou conseguir falar com Tarsila daqui, com Clara, com Rihanna, com Andrei, não era assim. Com Sabrina não era. A gente tinha que tentar primeiro falava com a atendente e essa atendente iria passar a chamada para essa pessoa. Por exemplo, eu ligava para a atendente. Preciso falar com a Eduarda, com Júlia. Aí a atendente ia redimensionar a ligação para essa pessoa que eu queria falar. Entendeu? Então, antigamente, uma profissão muito importante era de telefonista. Então, tá aí a imagem para vocês no livro de vocês, ó. Ela que fazia essa ligação entre as pessoas que queriam se comunicar. Outra profissão importante. Vocês acreditam que no cinema ele não tinha som? Era um cinema mudo, ele não tinha, as pessoas não falavam, os atores não falavam. E aí precisava de um pianista que fosse acompanhando a trilha sonora do filme, certo? Então, enquanto o filme estava acontecendo, o pianista ele estava, ó, tocando. Olha aqui, ó, tem a imagem aqui para vocês. E por último, esse exemplo a gente falou muito ano passado e eu acho bastante interessante. Era o acendedor de lâmpada de poste. Precisava-se que uma pessoa de certa hora passasse em todos os postes acendendo as lâmpadas. Hoje em dia não, os postes se acendem normalmente, certo? Com sensor, tem um sensor nos postes que eles vão captando quando a luz do sol vai diminuindo e vai chegando à noite e aí eles se acendem sozinhos. Mas antigamente não tinha. E aí era necessário que uma pessoa ela fosse trabalhasse nisso, acendedor de poste. Olha só que interessante, não é verdade? Então, esses são alguns trabalhos que existiam antigamente, hoje em dia não existem mais, porque aconteceram muitas mudanças e muitas transformações em relação ao trabalho. Sabemos também, ao longo de tudo que a gente estudou em história, que antigamente uma mão de obra que exigia muito do trabalho eram os escravos, certo? E eles não eram pagos para isso, eles eram obrigados a trabalhar. E muitos desses trabalhos hoje foram substituídos por máquinas. A tecnologia ela veio e substituiu muitos dos trabalhos que antes eram executados pelos escravos. Os escravos eles eram obrigados a trabalhar e não tinham remuneração. Vocês lembram disso que a gente já estudou, né? Então, esses trabalhos, muitos deles foram trocados por máquinas ou dado oportunidade a pessoas que são remuneradas, que recebem salário para realizar hoje em dia. Um exemplo básico do livro de vocês, na página 25, tem essa imagem, gente, ó. Antigamente, não existia água encanada, como aqui sai das nossas torneiras. E aí os escravos, eles realizavam essa função de ir até os rios e pegar a água e levar até a casa dos seus senhores. As pessoas que realizavam esse trabalho eram conhecidas como carregadores de água, os escravos que realizavam esse trabalho. Então, eles iam até os rios, pegavam as águas e levavam até a casa dos seus senhores. Hoje em dia, a gente sabe que a gente recebe a água pelas torneirinhas, a gente tem água encanada. Mas, antigamente, é um exemplo de que não existia. Então, um profissional que veio para ficar,
no lugar dessas pessoas que, na verdade, não se precisa que pegue água de um lugar e leve para outro, mas que precisa que coloque os canos no lugar, é o encanador. Ele vê o profissional que coloca os canos, o encanamento, para que a gente possa receber água em casa. É um exemplo, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Ela foi bem rapidinha, fez a gente relembrar um pouquinho do que a gente viu no ano passado, certo? E esse assunto é maravilhoso, vocês vão entender perfeitamente, que é sobre os trabalhos, certo? Um beijão e até a nossa próxima aula.